Axalã de Alcha a todos vocês. Quem vos fala aqui é o irmão Djalma, aqui da Bahia, do canal Restaurando as Verdades. Passamos um bom tempo, né, sem gravar vídeo. A última vez que gravei vídeo para o canal foi no dia 7 de abril de 2020. E agora já estamos no finalzinho do mês de março. E assim, nós estamos presenciando aí toda essa pandemia da Covid-19 que a Terra está enfrentando, mas desde já gostaria de me direcionar a vocês que é inscrito neste canal, você que se constitui hoje como um remanescente, um descendente de Abraão, para ficar atento e apercebido, porque Paulo descreveu ali, acho que em 2 Timóteo, que nos finais dos dias, nos finais dos tempos, viriam tempos difíceis. E nós estamos vivendo essa realidade de tempos difíceis, de insegurança, de preocupação, até mesmo financeira, alimentar, mas que possamos permanecer firmes na emuná, porque aquele grande dia da volta de Alcha para estabelecer o reino está se aproximando. Mesmo quase um ano sem estar gravando vídeo para o canal, percebo que o número de inscritos no canal tem aumentado. Gostaria de agradecer a todos vocês. Eu tenho certeza que não são pessoas curiosas, até porque o assunto que aqui nós falamos é um assunto que os sistemas religiosos não defendem. Então, assim, se tem chegado pessoas, tem se inscrito neste canal, é porque tem percebido das verdades do nosso Criador eterno, Yahweh, o soberano, o Rei das Nações. As últimas oportunidades que eu estive gravando o vídeo, ali falamos a respeito da verdade sobre o arrebatamento, bem como também a respeito da volta de Alcha. Foi o último vídeo que nós gravamos há quase um ano atrás. Na mensagem de hoje falaremos a respeito dos 10 mandamentos, descrito ali em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 17. É interessante destacar que muitos confundem o que está escrito relacionado à velha aliança com detalhes escritos da nova aliança. E com relação aos 10 mandamentos, muitos até questionam, afirmam que o Mashiach Yahshua, ele ali substituiu por 2 grandes mandamentos, que era estar amando a Yahweh sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas é isso que veremos no estudo de hoje. Os 10 mandamentos estão em vigência ou os 10 mandamentos não estão mais em vigência? Acompanhe esse estudo, analise, anote todas as passagens e depois tire as conclusões por você mesmo. O povo do Eterno, Yahweh, havia sido retirado com mão poderosa de Yahweh ali do Egito. E lá no deserto, melhor dizendo, no Monte Sinai, Moisés ali recebeu as tábuas da aliança. Os 10 mandamentos escritos em 2 grandes tábuas de pedra, em 2 tábuas de pedra, e trouxe ao povo. Mandamentos esses que relata do caráter, e aliança para com aqueles ali remanescentes, que tinha que viver de conformidade com esta lei. É importante destacar que a própria escritura ali em Êxodo 31:18 afirma que as 2 tábuas de pedra foi escrita pelo próprio dedo de Yahweh, como em 32, no capítulo 32 também ali destaca que o próprio Yahweh agradou em exaltar a sua lei. Dando sequência ao vídeo, nós vamos fazer uma viagem, uma caminhada pelo livro chamado Bíblia, buscando aquilo que tem de verdade acerca desse assunto e falando do nosso Criador Yahweh. Nós iremos falar desse assunto, sobre os 10 mandamentos, descorrendo aqui dentro da palavra do nosso Criador Yahweh. Vamos passar certamente pelos profetas, pelo livro de Salmo, chegaremos ao Novo Testamento também, as cartas, bem como o livro de Apocalipse, e vamos pontuar e deixar esse estudo bem amarrado. Porque a verdade do homem ela pode ser relativa, mas a verdade do nosso Criador Yahweh, ela é absoluta. 1 Reis, capítulo 8, verso 61, descreve assim: seja perfeito o vosso coração para com Yahweh, o nosso Criador, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazem. Muitos, por não ter
uma leitura precisa das Escrituras e de vários detalhes das peneiras bíblicas, das peneiras da verdade, de como estudar um determinado assunto, chega a dizer, e realmente, que os mandamentos, os estatutos e ordenanças do nosso Criador Yahweh passam de mais de 600, em torno de 610, mas o que está se falando aqui é a respeito dos 10 mandamentos. E há pessoas que chegam a dizer que os 10 mandamentos, né, é um fardo. Há pessoas que chegam a dizer que os 10 mandamentos é difícil para se cumprir. Será que Paulo disse acerca dos 10 mandamentos que não eram penosos, né? Então vamos analisar isso aqui direito, estudar à luz das Escrituras para compreendermos qual de fato é a verdade. A lei do Eterno Yahweh, ela é tão valiosa que o salmista, e aqui eu estou no livro de Salmo, capítulo 1, do verso 1 ao 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei de Yahweh, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Em Salmo também, 78, descreve aqui, verso 1, Escutai, povo meu, a minha lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Percebe, irmão? Então o salmista aqui vem reafirmando a importância de guardarmos, de ouvir, né, da lei do nosso Criador Yahweh. Dando sequência aqui, do livro de Salmo 78, verso 1, estamos aqui em Salmo 112, verso 1, que diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme a Yahweh e se compraz nos seus mandamentos. Quer dizer, nos mandamentos que está atribuído ao caráter do nosso Criador. Finalizando a nossa passagem pelo livro de Salmos, né? Estou aqui no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, com 176 versos ou versículos, e fala exclusivamente da excelência da lei de Yahweh. Percebe-se que o maior capítulo da Bíblia, 176 versos, gostaria que cada um de vocês pudesse, se possível, fazer essa leitura calmamente deste capítulo para entender o quanto a lei do nosso Criador ela é exaltada. Aqui eu destaquei alguns versos, verso 1 que diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho e que anda na lei do Yahweh. Destaquei também do 33, né, do 33 ao 35, que diz assim: Ensina-me, Yahweh, o teu caminho, dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o meu coração e cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Ainda o verso 44 que diz aqui também: Assim observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre. 55 descreve assim: Lembro-me, Yahweh, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Verso 72: Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Verso 77: Baixe sobre mim as tuas benevolências, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. E o verso 142 descreve: A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E o 172, finalizando aqui, 10 versos que estou destacando, diz assim: A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Percebe, meu amado irmão, aqui fiz o destaque de 10 versos. Você possa ler o capítulo por completo e entender o quão o salmista exalta a lei do nosso Criador Yahweh, pois esta lei ela é eterna. Depois de passar pelo livro de Salmo, vamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, para perceber o que o sábio Salomão também escreveu acerca do assunto, acerca dos 10 mandamentos, acerca da lei de Yahweh. Verso 13, verso 14 do capítulo 12 diz assim: De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme Yahweh e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Yahweh há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Salomão aqui descreve que haverá um julgamento, né? Mas que o dever de todo homem é amar a Yahweh e guardar os seus mandamentos, que é temer Yahweh e guardar os seus mandamentos. Percebe, meu amado irmão? Se há um dia de juízo, se há um julgamento, se há um juiz, se no momento nós temos Yahshua como nosso advogado de defesa, que ali em 1 João está descrito, que João descreve isso, então também, irmão, há uma lei,
para ser regida este julgamento. E esta lei é os 10 mandamentos, que foi escrito em 2 tábuas de pedra. Ainda para destacar, Isaías capítulo 8, verso 20, descreve que a lei e o testemunho, se ambos não falarem de conformidade, jamais veremos a alva, jamais veremos a salvação, se a lei de Yahweh e o nosso testemunho de vida não tiver de conformidade, irmão. Então jamais veremos a salvação, jamais veremos a Yahweh. E ainda finalizando aqui ainda a passagem também pelo Velho Testamento, nesse primeiro momento, Daniel capítulo 9, verso 4, Daniel, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, sob o domínio dos babilônicos, e depois passaram para o domínio dos medo-persas. E aqui no verso 4, capítulo 9, diz assim: Orei ao, disse Daniel, meu Criador, confessei e disse, ó Yahweh, soberano, grande e temível, e que guarda a aliança e a benevolência para os que te temam e guarda os teus mandamentos. Percebe que o entendimento de Daniel é o mesmo entendimento que Salomão também teve acerca dos 10 mandamentos. Adentramos agora no Novo Testamento para falar um pouco mais acerca do assunto. Então vamos ouvir agora da pessoa de Yahushua o que ele tem a falar a respeito dos 10 mandamentos do Criador Yahweh. Em Mateus capítulo 5, nós sabemos ali que é um capítulo do 5 ao capítulo 7, as puras orientações, instruções faladas de Yahushua para os seus discípulos. No capítulo 5, a partir do verso 17, eu vou estar lembrando aqui o verso 17 e 18, quando Yahushua diz, não penseis que vinha birrogar a lei, mas vim para cumprir. O verso 17, o verso 18. Ainda que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio, jamais se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Na sequência dessa passagem ainda, ele descreve que aquele que a observar e ensinar aos homens será grande no reino de seu Pai. E outra passagem emblemática também ali no livro de Mateus é o que está descrito ali no capítulo 22, do verso 34 a 40, quando ali depois que os fariseus perceberam que Yahushua havia calado o saduceu acerca de um outro assunto, que eu não vou estar aqui agora mencionado, então eles resolveram enquadrar Yahushua e perguntou, Yahushua, qual é o grande mandamento da lei? Percebe, meu amado, que era acerca dos 10 mandamentos que os fariseus estavam questionando. Então, se Yahushua destaca um mandamento em detrimento dos outros 9, eles achariam motivo em Yahushua de blasfêmia, até de outra coisa, de ser condenado, porque Yahushua estava desmerecendo 9 mandamentos. E nós não podemos colocar um mandamento acima do outro. Se a gente for analisar ali no livro de Tiago, capítulo 2, se não falha a memória, Tiago diz que aquele que tropeçar em um só ponto é culpado de todos. Entendendo? Porque o Criador não chama aqui a gente para guardar 5, 6, 7 mandamentos. A lei dele é perfeita, a dele é completa. Não guardaremos de nós mesmos se nós não buscarmos ter o Ruach Kadosh, o Ruial do nosso Pai sobre nossas vidas. Desta forma, sim, cumpriremos. Então, naquela passagem de Mateus 22, do 34 ao 40, ali, Yahushua de forma sábia, ele sintetiza os 10 mandamentos e explica ali em 2 grandes mandamentos. O ponto de interrogação é, ele estava substituindo? Ele estava criando mandamentos novos? Porque alguns afirmam que ali foram mandamentos novos que o Filho trouxe. Muitos querem pregar um evangelho onde que o Pai agia de um jeito e que o Filho veio e agiu totalmente diferente ao contrário. Pelo contrário, o próprio Yahushua disse, olha, as palavras que eu vos tenho dito não são minhas, mas do Pai que me enviou. Todos os ensinamentos é de conformidade com o Pai e com o Filho. E para conosco, pecadores da humanidade, da terra, que Ele quer resgatar, que Yahushua está comprando de volta com seu sangue precioso, com seu testemunho de um varão aprovado diante do nosso Criador Yahweh. Então, no verso 37, ele descreve que o primeiro maior mandamento é amar a Yahweh sobre todas as coisas, toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração. E ali no verso 39, ele descreve que segundo, semelhantemente a este, é amar seu próximo como a ti mesmo. Será que não havia nas Escrituras esse ensinamento? Será que Yahushua criou coisas novas? Então vamos ver. Percebe-se que em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, a palavra descreve aqui: amarás, pois, a Yahweh, teu Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então Yahushua não criou algo novo. Yahushua pegou da palavra do seu Pai
para estar saindo de uma pergunta arbitrária, de uma pergunta onde os fariseus queriam causar confusão para Yahshua diante do seu público, do seu discípulo. E já no capítulo 19 de Levítico, verso 18, diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahweh. Percebe que Yahshua usou das palavras do Pai para sair de uma situação delicada, de uma pergunta indesejável, e ali ele de forma sábia, ele confirmou os 10 mandamentos através desses 2 grandes mandamentos. E quando chega no verso 40 do capítulo 22, ali de forma sábia, ali, o escritor ali deixa claro, né, que destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Caminhando um pouco mais nas escrituras, chegamos aqui no livro de João. João capítulo 14, verso 21, diz assim: aquele que tem meus mandamentos, disse Yahshua, e os guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele. E já em João 15, verso 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Percebe que Yahshua, né, exalta que ele tem guardado os mandamentos do Pai. E percebe também que as Escrituras dizem que o varão aprovado, Yahshua, o Mashiach, nosso Cordeiro, né, e que tira o pecado do mundo, ele não cometeu pecado nenhum. Então, ele por ter buscado as madrugadas, por ter sempre, né, o ruial do seu Pai sobre sua vida, percebe que ele diz que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E sabemos que Yahshua, ele é um exemplo para que nós possamos permanecer firme como, né, remanescente até aquele grande dia. Também gostaria de pedir humildemente que vocês que estão assistindo esse vídeo, até chegar à conclusão dele, gostaria que você observasse, ouvisse atentamente cada passagem que aqui está sendo mencionada e tomasse notação para que você depois, de forma mais calma, reavaliasse ou avalie este estudo. Estou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e neste capítulo 24 aqui, Paulo encontrava-se diante das autoridades e sendo agora acusado. No verso 5 fala que ele estava sendo acusado de praticar sedições entre os judeus e espaço, de participar da seita dos nazarenos. Tá vendo? O verso 5 é o verso emblemático, onde está sintetizada a acusação acerca do que Paulo estava fazendo. Mas no verso 14 do capítulo 24, Paulo, quando teve a oportunidade de apresentar a sua defesa, no verso 14 do capítulo 24, Paulo diz assim: porém, confesso-te que, segundo o caminho, a quem chama de seita, assim eu sirvo a Yahweh de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de conformidade com a lei e com os escritos dos profetas. Observe que lá Isaías, quando destacou a lei e os testemunhos, né, está ali relacionado aos testemunhos, os ensinamentos, as vivências dos profetas. E aqui, novamente, Paulo faz essa lembrança de estar de conformidade com a lei e com os profetas. Passando por Mateus, João, passamos também agora por Atos dos Apóstolos, falando a respeito da pessoa de Paulo, e ainda dando sequência aqui agora, vou entrar agora nas cartas, estou aqui em Romanos, capítulo 3, verso 31, diz assim, Paulo: anulamos, pois, a lei pela emuná? Não, de maneira nenhuma, antes nós confirmamos a lei. E quando chega no capítulo 7, né, a partir do verso 7, aqui vai falando acerca sobre o que é a lei e sobre o que é pecado. E no verso 7 aqui, Paulo já entra destacando que ele não teria conhecido o pecado se não tivesse a lei para estar apontando o que é certo e o que é errado. Tá vendo? Como é que vamos viver no mundo e dizermos que não existe uma lei? Né? Então, vamos viver ao nosso bel prazer? E de que forma seremos julgados? E de que forma o Eterno seria justo nas suas decisões de julgamento naquele grande dia? Já no verso 12 do capítulo 7, Paulo diz assim: por conseguinte, a lei é pura, o mandamento puro, justo e bom. Se Paulo dizia estas palavras, é porque mais adiante, Paulo ele vai sintetizar de forma clara e precisa. Quando, no mesmo capítulo 7, no verso 22 e 23, Paulo diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Yahweh.
Percebe aqui a fala de Paulo, verso 22. Eu tenho um prazer na lei de Yahweh. Lembra do que o salmista diz lá no capítulo 1, né? No verso 2? Que ele não senta no roda dos escarnecedores, né? Não blasfema, mas que a alegria dele, né? Que ele é meditar na lei de Yahweh de dia e de noite. O salmista descreve isso. É o mesmo pensamento aqui de Paulo, em Romanos aqui 7, 22. E o verso 23 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo aqui agora apresenta uma batalha espiritual que nós temos, cada um de nós temos, que é fazer cumprir os mandamentos de Yahweh em nossa vida, ou relaxarmos e entregarmos para a lei do pecado, que é fazer justamente o contrário. Indo mais adiante, aqui nas Escrituras, estamos aqui agora no livro de 1 João, capítulo 2, eu vou estar lendo o verso 3, 4 e 7, diz assim: ora, sabemos que nós temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não os guarda, os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E o verso 7 diz assim: amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. E no capítulo 3 de 1 João, do verso 22 a 24, escreve assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Yahushua, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Yahweh e Yahweh nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo o Ruach Kadosh que ele nos deu. Chegamos ao livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 17, descreve assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm o testemunho de Yahushua, e se pôs de pé sobre a areia do mar. E no capítulo 14, verso 12, diz aqui: aqui está a perseverança dos Yaldins, dos remanescentes, os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm a emuná em Yahushua, né? E tem a emuná de Yahushua. Percebe, irmão? Que a emuná de Yahushua, né, é fazer a vontade do seu Pai Yahweh, que assim também possa ser o desejo do meu e do seu coração. O estudo está quase chegando à reta final. Estou aqui em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, que diz: estando já manifesto como carta de Yahushua, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo o Espírito do Yahweh vivente, não em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne, isto é, dos vossos corações. Né? Percebe que essa narrativa aqui de Paulo, ele descreve que não é mais para escrever com tinta, né? E nem em pedras, em tábuas, mas nas tábuas de carne do coração. E aquilo que foi escrito nas tábuas, lá quando você vê ali em Êxodo 31, verso acho que 18, descreve que é justamente os mandamentos de Yahweh que foi escrito nas tábuas de pedra. Mas o que o Eterno agora quer escrever é no nosso coração. Será que Paulo estava falando a verdade, que o Eterno Yahweh quer escrever essa lei sobre o nosso coração? Então vamos ver o que diz, né, Jeremias aqui no capítulo 31, falando de uma nova aliança que seria firmada com a casa de Israel, com a casa de Israel. Ele descreve aqui no verso 33, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Yahweh, na sua mente eu imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escrevereis. Eu serei o seu pai, o seu criador Yahweh, e eles serão para mim meu povo. Percebe-se que aqui está falando depois daqueles dias, depois que se cumprir a velha aliança, que entrar dentro da nova aliança, o Eterno diz que escreveria na nossa mente e no nosso coração as suas leis. Se Ele está disposto a escrever, é para que possamos cumprir e guardar em nossas vidas. É interessante destacar que isso que está falado aqui por Jeremias, capítulo 31, verso 33, esse mesmo verso
está aqui em Hebreus capítulo 8, verso 10, que diz: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Yahweh, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei Yahweh e ele será o meu povo. Percebe que o verso, a passagem, ambas as passagens faz alusão da nova aliança, e ambas as passagens diz a mesma coisa, que Yahweh quer escrever na sua mente e no seu coração a sua lei, para que você não possa pecar contra a pessoa dele. E ainda para ratificar e finalizando, o capítulo 10 de Hebreus, versos 16 e 17, diz assim: esta é a aliança que farei com eles, com o povo remanescente de Israel, depois daqueles dias, diz Yahweh, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta também que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Meus amados irmãos, para finalizar o estudo, já que eu comecei a ler falando que os 10 mandamentos estão em Êxodo 23, do verso 3 ao 17, é importante destacar aqui os 10 de forma sintetizada. Primeiro, não terá outro diante de Yahweh. 2, não fará uso de imagem para estar adorando. 3, não vai tomar o nome de Yahweh em vão. 4, guardar o Shabá. 5, honrar pai e mãe. 6, não matar. 7, não adulterar. 8, não furtarás. 9, não dirá falso testemunho. E 10, não cobiçarás as coisas alheias, aquilo que pertence a teu próximo. Quando Yahweh ele diz que os 10 mandamentos, ele sintetizou ali em 2 grandes mandamentos, que ele descreveu ali no verso 37 e 39 de Mateus 22, e Yahweh estava fazendo alusão às 2 tábuas de pedra que Moisés recebeu. Na primeira estava contido 4 mandamentos que se referem ao nosso amor, a nosso honrave para com Yahweh. E na segunda pedra estava contido 6 mandamentos que diz respeito ao nosso amor para com o nosso próximo. Porque se amamos o nosso próximo, nós não vamos desonrar nosso pai, não vamos matar, não vamos furtar, não vamos mentir para ele. Compreende, irmão? A lei é eterna. Tá vendo? E se você ama a Yahweh sobre todas as coisas, você há de convir que você não terá outro diante dele. Que você não vai fazer uso de imagem para prestar adoração a ele. Você não vai tomar o nome dele em vão. E também não vai descumprir com o seu Shabá, Em um outro momento oportuno, falaremos um vídeo exclusivamente a respeito do Shabá. O que é o Shabá, O que fazer para realmente também celebrar e cumprir com este mandamento do nosso Criador Yahweh. Fato é, irmão, se o Ruach Kadosh do nosso Pai Yahweh estiver na sua vida, você vai perceber que a coisa mais fácil de um remanescente cumprir é com as leis do Eterno, O próprio Yahweh já disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve, entendendo? Percebe que Yahweh, como homem, o varão aprovado diante de Yahweh, ele diz: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendendo? Ele disse: eu tenho guardado os mandamentos de meu pai. E qual é a dificuldade, irmão? Temos que sair do engano da serpente, de entrar no discurso de que os 10 mandamentos não estão em vigência. É loucura, irmão. Pelo contrário, se você perceber ali o Salmo 119, vai dizer que a lei do eterno Yahweh, ela é eterna. Se é eterna, é para sempre, irmão. Será que na eternidade vai ter pessoas desonrando os pais? Será que na eternidade vai ter pessoas roubando, matando, furtando? Será que na eternidade vai ter pessoas mentindo, adulterando? Será que vai ter pessoas na eternidade praticando idolatria, tomando o nome do Criador em vão? Será que na eternidade nós não teremos um Shabá especial de desfrutarmos da presença de Yahweh a eternidade toda, irmão? Que o Eterno Pai Yahweh te ilumine, irmão, a tua mente a cada dia. E eu gostaria de te dizer que a cada verdade que você adquire para o seu coração, é sabedoria para o seu entendimento. Quanto mais você aprende as verdades do Criador Yahweh, ele te lapida, ele te capacita para você estar selado naquele grande dia, irmão. Tende cuidado. A serpente que está dominando sobre a terra. Muitas pessoas têm até conseguido sair dos sistemas religiosos, mas não têm tirado os sistemas religiosos das próprias pessoas. O ser humano, ele não quer cumprir com as palavras de Yahweh quando disse
para aquela mulher samaritana que chegava a hora, que ia chegar a hora e já tinha chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Percebe, meu amado irmão, que até hoje o ser humano sempre quer colocar alguém para estar à frente, sempre quer estar se baseando pelo outro, pelo próximo. Não, irmão. Se você perceber ali em Apocalipse 14, quem vai adiante de nós é o Cordeiro e Alcha. É a ele que devemos seguir. Não é o irmão de Djalma, não é o irmão A, nem B, nem C. E de forma especial, eu também quero deixar um recado para todos os ialdins do Brasil e do mundo afora. Busca as verdades do Criador, irmão. Na nova aliança, não existe rito, irmão. Não existe imersão em água. Tem 2 vídeos aqui no nosso canal falando acerca deste assunto. Não existe Santa Ceia, né? Não existe ministrar pão e vinho. O partir do pão, irmão, que devemos celebrar com os irmãos, é de 2 formas. O espiritual, que é a palavra de Yahweh e Alcha, e o material é de se relacionar entre os irmãos, né? De tomar refeições juntamente com os irmãos. Para aqueles que têm a possibilidade de ter outros próximos, café da manhã, almoçar, né? Compartilhar as necessidades do outro, ajudar com o pão de cada dia. É esse que é o partilhar do pão, irmão. Nada do que estou vendo, visto, sendo praticado. E muitos invocando o nome de Yahweh e Alcha e voltando, fazendo os mesmos ritos que a serpente perverteu e enganou a humanidade através dos sistemas religiosos, irmão. Eu sei que muitos do Ialdim que vai estar ouvindo essa mensagem de minha pessoa vai querer reprová-la. Porque existem outros que estão falando totalmente ao contrário, irmão. Mas você não é preso nem a mim, o irmão de Djalma, nem o irmão A, nem B, nem C. Analise por você mesmo. Busca as verdades do Criador Yahweh. Cada um na face da terra, irmão, que abrir seu coração para as verdades, o Criador Yahweh vai capacitar para ser salvo naquele dia. Sabe por quê? Paulo descreveu nas cartas, irmão. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Yahshua. Um grande abraço, fique na Shalom de Yahshua e até o próximo vídeo.